A cidade de Porto Nacional tem origem no final do ciclo do ouro, como ponto de articulação dos garimpos de Natividade, Monte do Carmo e Bom Jesus do Pontal. Com o declínio da produção aurífera, a população dos arraiais próximos se transferiu para o Arraial de Porto Nacional, fundado às margens do rio Tocantins em 1805. O núcleo urbano desenvolveu-se lentamente devido ao isolamento e ainda pode revelar particularidades de como era a vida na época, ao se olhar com mais atenção o traçado das ruas e a arquitetura das casas de seu centro histórico. É interessante como as pessoas se sentiam tão ligadas, né? Tão intimamente relacionadas, que até as próprias casas eram emendadas, né? Se você observar, as casas têm, parece que paredes que são comuns umas às outras. Eu não sei se aquilo demonstrava a união entre elas, o parentesco, era uma questão de defesa, né, que dificultava mais a intromissão. As edificações foram localizadas acima do nível das enchentes do rio Tocantins, formando corredores que facilitariam a resistência a um possível ataque de índios ou de jagunços. Outro aspecto que destaca a necessidade de defesa é a opção por casas justapostas e geminadas, dotadas de aberturas frontais e posteriores. A partir do largo onde foi construída a Catedral de Nossa Senhora das Mercês, partiram ruas estreitas, direcionando o desenvolvimento do núcleo urbano. É onde estão preservadas as mais importantes referências deste período, como as ruas do Cabaçaco e do Recantão. Esse conjunto histórico de prédios, ele tem uma visão emblemática significativa para a história de nossa sociedade, de nossa comunidade. O conjunto arquitetônico urbano de Porto, eu acho que hoje é a coisa que pode valorizar em Porto, é isso. Não vejo outra saída. E algumas pessoas, assim como eu, entendem também desse ponto de vista. A riqueza que nós temos hoje é o nosso conjunto arquitetônico. Portanto, cada janela deve ser preservada do ponto de vista de todas essas relações de preservação de patrimônio histórico. Rua Coronel Pinheiro é o nome oficial, mas a população a denomina Rua do Cabaçaco. Desde o seu início, na Praça de Nossa Senhora das Mercês, até o Boqueirão onde termina, apresenta um conjunto uniforme e homogêneo de edificações, ainda que não de todo intocadas. A principal característica são as janelas em madeira com gelosias, que permitem uma ventilação permanente e a redução da umidade. A opção pela cor branca na maioria das edificações da época devia-se à disponibilidade de um material comum na região, a cal. Rua do Cabaçaco, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o carnaval de rua, que era todo feito lá, bem característico de carnaval de antigamente, coisas de rua mesmo, com marchinhas de carnaval. E ficava assim, o cenário compunha aquilo tudo. A Rua do Recantão, que oficialmente se chama Rafael Beles, marcava um dos acessos à parte alta da cidade para quem chegava pelo porto. Nela estão localizados os casarões mais imponentes, que utilizam em suas grossas paredes materiais como o adobe, a taipa, pedra-canga e madeira. Os telhados simples com beiral acachorrado serviam para proteger tanto da radiação solar intensa como das chuvas abundantes. A Rua do Recantão, exatamente porque ela ficava recantoada lá, até eles chamavam de Alameda, né? Porque ela só tinha um lado, né, da rua, não tinha o lado que é voltado para o Rio Tocantins, não tinha. Só tinha os casarões do lado de que ficavam de frente para a rua, né? Para mim é de uma valia muito grande. É tipo assim, a menina dos olhos de Porto Nacional, esse conjunto arquitetônico. As edificações do Centro Histórico de Porto Nacional têm forte influência colonial. As técnicas e materiais utilizados em sua construção demonstram que adaptar os locais de morada às condições do clima era uma preocupação da época. Ao contrário das construções contemporâneas, as singelas casas do Centro Histórico não dependem de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores para amenizar o calor. Outras influências dos construtores portuenses que atravessaram os anos ainda podem ser notadas nos mais expressivos exemplares do patrimônio arquitetônico da cidade. Um privilegiado, sabe? Ter vivido e até hoje
convivo ali com aqueles casarões. Para mim, me dá uma paz espiritual muito grande. O Casarão dos Pedreira também é conhecido em Porto Nacional por Casarão Cor-de-Rosa. Isso porque, desde a pintura original em argila rosada com tucum vermelho, a casa manteve a cor também nas reformas, que já usaram tintas industriais. Foi construída em 1854 pelo português Frederico José Pedreira, que seguiu o modelo de um casarão de Belém do Pará. É toda feita em adobe dobrado de barro e capim, com assoalho e vigamento do telhado em madeira de lei. O muro é de taipa e o baldrame em pedra canga. As duas reformas, em 1940 e 1956, mantiveram as características originais da edificação. Eu gosto toda a estrutura da casa, né? As paredes são grossas, né? As janelas bem de madeiras, né? Bem diferente mesmo. Toda a estrutura do casarão marca muito a gente. O prédio onde se localiza hoje a sede do Consaúde foi construído em 1904 pelas freiras dominicanas, como o primeiro colégio para moças da cidade. Somente a partir de 1956, ele receberia o nome Caetanato, que perdura até hoje, por ter sido comprado por Dona Caetana para servir como pensionato. A resistência do adobe pode ser comprovada na estrutura dos pórticos em arco que se abrem para o pátio, numa referência à arquitetura românica. A restauração de 2005 manteve o piso de ladrilhos. Para nós, a referência maior, uma parte da vida da gente, a gente vive lá na Consaúde, na Rua do Cabaçaco, e o prédio da Consaúde, né? E o prédio da Consaúde foi dado para nós, né, para fazer a sede da Consaúde, e ele estava praticamente em ruínas. Foi recuperado e depois, com o passar dos anos, quase 20 anos depois, agora nós tivemos uma outra oportunidade, né, de recuperar. O prédio está inteiramente recuperado. É um prédio de uma harmonia também muito boa, né? E a gente sente uma sensação muito agradável, né? Naqueles arcos, né? Mesmo com a demolição dos dois pavimentos superiores da Casa Episcopal, o conjunto em linhas neoclássicas formado com o Seminário São José não perdeu sua imponência. As janelas em arco pleno são providas de guarnições destacadas do plano da parede. Internamente, o piso original em tijoletas foi substituído por ladrilho hidráulico. O pátio, com colunatas em arco, organiza a distribuição espacial e a circulação, além de proporcionar um ambiente favorável à formação dos novos sacerdotes. Além do espaço físico, eles tinham uma preocupação muito com a beleza. Se você pegar o Seminário São José, quando ele tinha aquele pavimento, era uma arquitetura para um centro como Porto Nacional, no norte do Goiás, no coração do Brasil ainda para ser desbravado. Era realmente uma coisa de grande visão desses homens. Eu acho que eles eram providos assim de uma sabedoria divina para construir tanta coisa bonita como o seminário, a Consaúde, o Colégio das Irmãs. Às vezes eu olho para trás e penso assim, a gente acha que evoluiu tanto, o mundo evoluiu, as cidades, mas que o pessoal dos tempos dos antepassados eram assim super inteligentes. Apesar das descaracterizações, ainda é possível traçar uma referência da época colonial com base neste acervo. Isto foi possível graças a iniciativas particulares em reformas que introduziram elementos contemporâneos nas edificações, mas mantiveram as fachadas originais. A proposta do Executivo Municipal de realizar o tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional pode evitar o comprometimento de casarões como este, que não pode mais ser recuperado. É uma contribuição importante para manter as referências à história da cidade guardadas em sua arquitetura. Para mim, a ideia de estar entendendo as ruas de Porto, seus casarios, é como é que uma sociedade, né, constrói um espaço representativo de tal envergadura no meio do sertão que consegue, né, a gente consegue perceber materialmente esse modo de vida, essa riqueza política que Porto Nacional apresentou para a região, né?
A palavra preservar tem origem no latim, preservare. Significa conservar, resguardar e defender. Queremos preservar tudo que tenha algum valor para nós, mas nem sempre este valor é individual. Há casos de comunidades unidas para preservar elementos que tenham mais que valor financeiro ou cultural. Este sentimento de preservação pode determinar ações que mantenham resguardados do tempo e da modernidade exemplares únicos e notáveis para a memória de uma cidade. Esse conjunto tinha tudo para ser melhor preservado, porque ele era isolado. De frente tinha um rio e a cidade cresceu, atrás desse conjunto. Tinha tudo para ficar isolado e ia ser melhor preservado. Mas, infelizmente, com o moderno, se sobrepôs a esse conjunto, que era a pretensão com a construção da orla. E hoje a gente está já buscando essa preservação, buscando incentivar mais essa preservação, tanto através do poder público, quanto através da comunidade. Então, qual é a identidade de Porto Nacional se nós a chamamos de berço da cultura do estado do Tocantins? E eu me questiono, se nós não preservarmos os casarões que está ligado a essa cidade, se nós não preservarmos o que iniciou essa cidade, qual é a identidade de Porto Nacional? Isso é verdade, porque a história de Porto, ela está ligada justamente ao centro histórico, esse conjunto arquitetônico histórico da cidade, Se não for preservado, vai o quê? Vai desaparecer a nossa história. Conhecer o passado é fundamental para traçar o futuro. A pesquisa em livros e outras fontes escritas é importante para aprofundar e embasar o conhecimento. Mas nada se compara à oportunidade de visitar, olhar, estar dentro, caminhar por locais que mantenham as características de outras épocas. A emoção das experiências e sentimentos proporcionados pelo patrimônio preservado pode trazer tanto enriquecimento cultural quanto uma boa aula de história. Se fosse destruído ou de alguma forma transformado essa parte histórica de Porto Nacional, poderia-se dizer que estava decretado o óbito portuense, porque não seria mais Porto Nacional. Desse ponto seria uma outra cidade que não se adaptaria ao nome, até o próprio nome teria que ser mudado, porque a partir desse ponto, se a parte histórica fosse destruída ou fosse transformada, descaracterizada, passaria a ser uma outra cidade, embora no mesmo local. Hoje Porto Nacional é uma referência, não só no Tocantins, mas no Brasil. Por quê? Porque ela preserva os seus valores e tem que preservar. Muitos aspectos positivos da preservação do patrimônio arquitetônico podem ser destacados, principalmente para manter viva a memória de um povo. Em muitos casos, este acervo é convertido em renda para a comunidade, através do desenvolvimento do turismo. No Brasil, há exemplos bem-sucedidos de cidades que exploram sustentavelmente seu patrimônio arquitetônico e transformam em emprego e renda a riqueza de seu legado. Em seu centro histórico, Porto Nacional guarda as condições para também se tornar uma destas cidades. Ela é muito valorizada historicamente, externamente. Talvez a gente aqui, são poucas pessoas que sabem desse potencial, mas do ponto de vista de fora, por exemplo, da questão da globalidade, Porto Nacional tem um papel fundamental. E o centro histórico é um valor que tem que ser acrescido a cada dia, a cada momento histórico, Cada ator histórico que vive nessa cidade tem que valorizar isso, porque é o que a gente tem de valor, na verdade.